a gente desaprendeu a conviver com o nosso tédio. Eu resolvi começar essa série aqui no canal, que tá completamente parado. Na verdade, eu nunca fiz muita coisa aqui, mas eu sempre tive vontade de falar algumas coisas que não é necessariamente ligado com cultura pop, com anime, com jogos, mas falar de umas coisas mais que eu tô sentindo. É quase que tipo um diário aberto, porque a gente até pode usar as redes sociais pra falar e tal, mas eu queria realmente colocar as coisas que eu tô sentindo mais visualmente, assim. É bem realmente um diário aberto, que daí você pode ficar à vontade para comentar, para ver se você se identifica com alguma coisa, pra gente trocar algumas experiências. A vibe é pra ser bem essa. E o que eu ando sentindo muito ultimamente, talvez seja uma coisa que você tá passando também. Eu acho que como a gente tá sendo bombardeado de informação o tempo todo, e assim, o tempo todo mesmo, até na hora que você tá meio que de descanso, que é, sei lá, você usa pra mexer no celular, no Instagram, você tá sendo bombardeado de informação. Antigamente, quando a gente usava a rede social, o próprio Instagram era uma fotinho de vez em quando, não tinha carrossel de foto. Agora é 10, 20 fotos, é muita coisa, é vídeo o tempo todo, é muita gente fazendo vídeo o tempo todo, é todo mundo falando da mesma coisa. Sai uma série, tem 30 pessoas falando daquela série naquele momento, e tem essa coisa do imediatismo, que tá todo mundo, preciso já produzir conteúdo porque tem que falar disso, e daí tá todo mundo fazendo o mesmo conteúdo. Então você não tem um respiro. Você abre rede social, às vezes, que é o seu momento de descanso, que você vai parar ali no seu computador, que você vai parar ali no sofá pra tirar um tempinho, e você vai receber 1 milhão de informações. Você vai abrir o Threads, vai abrir o TikTok, é uma coisa frenética. Eu sinto muito que antes a gente conseguia conviver melhor com os tempos que a gente ficava ocioso. Hoje em dia parece que não. Então chega final de semana, eu tô completamente cansada, eu tô completamente saturada. E aí eu não tenho vontade de fazer nada, eu tô sem energia, e aí coisas que seriam legais de resolver, que eu ia gostar de fazer, eu acabo postergando. Eu deixei de fazer uma coisa muito simples aqui em casa por 1 ano e meio, porque sempre chegava no final de semana, que é quando eu deveria fazer isso, eu tava com preguiça. E daí eu pensei, nossa, mas por que eu tô andando tão cansada? E não é porque a gente tá ficando velho. Sim, a gente tá ficando velho, naturalmente, tudo mais. Mas eu acho que é realmente por culpa da quantidade de informação e de conteúdo que a gente está recebendo o tempo todo. E a gente desaprendeu mesmo a conviver com o nosso tédio. Um claro exemplo para mim disso é quando eu estou jogando um jogo e ele tem o tempo de carregamento do jogo, né, o loading. Antigamente eu só esperava esse loading, normal. Tipo, a gente olha para a parede, pensa um pouco. Hoje em dia, o que a gente faz? Pelo menos é a força do hábito ali. Eu tô com o celular do lado, porque o celular vive perto da gente o tempo todo. Eu pego o celular pra ver coisa de 5 segundos, porque hoje em dia o loading é super rápido. Ele não é aquela coisa que às vezes fica 1 minuto carregando. Agora ali, rapidinho. E isso esse pequeno tempo já me faz o impulso de pegar o celular, às vezes pra só dar um scroll nas redes sociais. E junto disso, a gente também vive nessa de que a gente não pode perder as coisas. Se eu não estiver ali vendo, eu vou perder as coisas. E não é verdade. No fim do dia, se você passa o dia inteiro sem mexer no celular, você vai ver que não aconteceu nada. Sim, pode ter acontecido várias coisas, mas bem de verdade, vai estar tudo bem. Então a gente meio que desaprendeu isso, de ficar, às vezes, esses 5 segundos fazendo nada. A gente parece que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E essa quantidade de conteúdo que a gente está recebendo é um monte de streaming, e todo dia tá entrando filme e séries novas o tempo todo, e daí estão falando daquela série, como assim você não vai assistir a série que tá todo mundo falando, você vai ficar por fora, né, o tal do FOMO, do Fear of Missing Out. A gente se obriga a fazer algumas coisas, e acaba deixando de fazer coisas que talvez a gente quisesse mais, mas aí a gente tá cansado pra fazer. Então me chamou muita atenção o fato de eu deixar de fazer uma coisa que era muito simples de resolver, que eu resolvi assim em um dia. Foi muito simples. Mas eu precisei que uma coisa acontecesse para me forçar a fazer, e não pela minha própria vontade. E aí eu fiquei pensando muito, nossa, como a gente tá estagnado, como a gente tá com a cabeça tão cheia. E o que me parece bastante é que a nossa cabeça, pelo menos a minha, tá muito cheia. O HD tá completamente lotado, e aí, quando entra uma informação nova, parece que eu tenho que descartar outra. Então ela fica nessa substituição, parece que não cabe mais. Eu sinto muito isso. Então, chega final de semana, vou assistir uma série, eu já não tô com aquela vontade que eu tinha antes, porque é tanta série, é tanto filme.
Você abre rede social, é tanta informação, é tanto vídeo, é tanta tudo, é só coisa o tempo todo, é notícia, é tudo. Então a gente é bombardeado de coisa o tempo todo. E é uma prática que eu já fazia há muito tempo, é desligar a notificação de celular. Eu deixo notificação só para coisas muito importantes, porque se eu for deixar notificação de tudo, o que a pessoa curtiu, pessoa que passou a te seguir, pessoa que te enviou DM, mano, não dá. Você buga. Então meio que além disso, outra coisa que eu tô fazendo, estou tentando praticar, é justamente quase não usar rede social. Eu vi que tem muita gente que faz isso. É um pouco difícil, confesso, não é uma coisa fácil, mas eu tô tentando. Que é de usar a rede social uma vez por dia. Que é justamente o horário que eu vou postar o conteúdo, daí eu aproveito e dou uma olhada em comentário, já dou aquela geral e tchau. Não vou ficar me alimentando daquilo. E no resto do tempo, vou fazer outras coisas. Aí eu acabo fazendo o seguinte, eu acabo deixando o celular no quarto, carregando, qualquer coisa, esqueço ele lá. Porque daí na hora que me dá o impulso de pegar ele, só porque eu tô um pouquinho ociosa, aí eu penso, poxa, tem que ir até o quarto pra pegar, eu não vou pegar. Aí eu vou fazer outra coisa, vou olhar pra parede, vou olhar lá pra fora, vou fazer carinho na Zelda, na Ellie, vou qualquer outra coisa. E até essa frase que a gente desaprendeu a conviver com o tédio, foi uma amiga minha que falou, beijo amiga, que eu não tinha parado pra pensar, falei, nossa, realmente a gente não sabe mais lidar com isso. E eu nem tô tanto entrando no mérito de gente que não consegue consumir um vídeo de 1 minuto e meio na velocidade normal, porque isso pra mim já é outro nível. E me preocupa muito a gente estar nessa onda de, pelo menos isso estava acontecendo comigo, tava terminando um jogo já pensando no próximo, terminando uma série já pensando na próxima, você não tá nem aprendendo a degustar a jornada que você tá naquele jogo, naquela série, naquele filme, você já tá querendo terminar porque você já quer ir pro próximo, porque você precisa ver cada vez mais coisa. E pra mim isso ficou muito claro na série Ruptura, que fez muito sucesso nessa segunda temporada. E na primeira temporada não tinha tanta gente que falava sobre, era uma coisa muito pontual. E nessa segunda caiu no gosto da galera. E a série sempre foi naquele ritmo, mais devagar, ela tem uma coisa mais de contemplação, ela tem uma estética super legal. E como ela acabou explodindo, muita gente parou pra assistir, só que às vezes as pessoas elas não se interessam exatamente pelaquela série, não é do gosto dela. Mas todo mundo tá falando, então ela tem que assistir também. Aí ela assiste em vezes 2, aí ela acaba perdendo detalhes que estão ali porque ela não aprecia, não olha pro lado. Ela só quer olhar lá na frente onde ela quer chegar. Ela quer o resultado muito rápido. E isso eu acho que tá afetando uma geração inteira. E acaba afetando a gente não percebe como isso influencia a gente. Eu não sou dessa de assistir em vezes 2. Quando eu pego um negócio pra assistir é muito porque me interessou assistir. Eu não vou tanto assistir ou jogar porque estão falando e sim porque eu quero, porque eu li sobre e me interessei. Porque eu sempre fui, né? Eu sempre gostei de séries, filmes, jogos, então eu sempre fui atrás pra saber sobre, né? E então eu não sou dessas, mas eu sinto que de alguma forma isso acaba afetando a gente também, porque daí os conteúdos chegam dessa maneira, a gente acaba se cobrando que tem que assistir mais coisa, e acaba entrando aí num fluxo meio doentio que a gente tá. E no fim, eu acho que o tédio é bom. Faz a gente respirar, faz a gente não ter que fazer nada. Não fazer nada é muito bom também. É ótimo, eu acho que a gente precisa desse respiro para dar um tempo das informações que estão na nossa cabeça, delas se ajeitarem ali para dar espaço para mais, senão a gente só tá socando e não cabe mais. Então eu refleti muito sobre isso nesses últimos tempos, inclusive nesse processo eu acabei deixando de fazer coisas que eu gostava. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho dificuldade de parar para ler sem ser mangá, quadrinho, é livro mesmo, porque antes eu lia pra caramba, mas agora parece que, como eu preciso de coisas assim, precisa de a dopamina, a gente precisa de coisas acontecendo, o livro ele é uma coisa um pouco mais calma. Aí parece que eu não consigo ter essa calma mais. Sendo que eu sempre fui uma pessoa muito calma. Mas eu tô me forçando, eu peguei um livro pra ler, eu vou falar mais dele nos próximos vídeos, como tá sendo minha experiência com ele, e tem me ajudado muito nessa questão da ansiedade, porque a gente, enfim, tá cheio de coisa, pensando, vive ansioso, e tá me acalmando e tá me fazendo voltar a pegar o jeito de ler de novo. Mas é um processo. E a gente também tem que estar disposto a querer fazer. E é por isso que eu falo, assim, sempre pra amigos e tal, sai um pouco do computador, sai um pouco de telas,
fica um pouco sem nada. Às vezes é isso, é a parede. Ela pode ou fazer nada, o tédio, eu acho que ele faz bem também pra nossa cabeça no fim do dia. A gente convivia muito bem com isso. A gente arranjava alguma coisa pra fazer que não precisava ser o celular, rede social, não precisava nada disso. A gente achava alguma outra coisa pra fazer, caso a gente quisesse muito fazer alguma coisa. Então eu acho que a gente tem que buscar essa essência de novo. E é o que eu tô fazendo comigo. Eu tô trabalhando e não é fácil, porque é quebrar todo um hábito, mas eu tô me forçando a fazer isso. Ainda mais, acho que quem produz conteúdo vai entender melhor, é porque parece que daí a gente tem que consumir mais coisa pra produzir mais conteúdo. Eu tô tentando dar uma segurada, senão eu acho que eu vou quebrar. O básico é isso, o vídeo é realmente um diário aberto, eu quero só relatar alguns pensamentos, algumas coisas que estão acontecendo, que eu acho que às vezes você pode se identificar e ser legal pra você, refletir. Também, se não der em nada, tá tudo bem, isso aqui é só uma grande reflexão. E tô deixando aí aberto pra você contar um pouco da sua experiência. Se você tem feito algo que funciona, conta aí que quanto mais a gente se ajudar, melhor, entendeu? E caso você tenha chegado até aqui, obrigada por ter assistido, espero que goste e fica por aí que vem mais. Um beijo e até o próximo!